vamos ler o texto e, após eu ler o texto, eu vou explicar. Versículo 1 ao 10, nós vamos ler. E ele vos deu vida a vós, estando mortos, quando vocês estavam mortos, nas vossas transgressões e pecados, no qual andaste outrora, conforme o curso deste mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais anteriormente todos nós, em um tempo, vivíamos neste estilo de vida, em nossas paixões carnais, cumprindo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, igualmente com os demais. Mas Deus, que é muito rico em misericórdia, por seu grande amor, com o qual nos amou, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E com Ele, isto é, com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para manifestar nos séculos vindouros a suprema grandeza da riqueza da sua graça e a sua bondade para conosco, por meio de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos obras da sua mão, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nelas andássemos. Amém? Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que observar é este lugar dentro da carne. Por que Paulo, ele inicia dizendo, e vós, quando estavam mortos? A gente tem que olhar para tudo que Paulo falou até agora. Em uma síntese geral, Paulo está falando aqui da ação do Pai, ou o plano do Pai, a ação do Filho e a aplicação do Espírito. No capítulo 1, Paulo fala, olha, Deus planejou algumas coisas. A gente vai ver isso no capítulo 1. Deus elegeu, Deus ordenou, Deus agraciou, Deus predestinou. O Filho, ele executa a obra do Pai, obedece o Pai, de alguma maneira em uma harmonia, uma sinergia. E o Espírito agora aplica essa obra ao coração dos cristãos, ao coração da igreja, ao coração dos chamados. Então Paulo vai fazer uma adoração, uma oração, para que a igreja que está recebendo essa carta se aprofunde no conhecimento da graça de Deus. Para Paulo, eles conhecerem a graça de Deus, se aprofundarem nesse conhecimento, eles serão capazes de vencer a má era, ou a era presente. Você vai observar que lá no capítulo 6, Paulo vai falar do bom combate, da guerra, do capacete da salvação, da armadura, entre outras coisas. Mas antes de eu chegar lá, antes de eu tomar essa armadura, antes de eu me revestir dessa armadura, eu tenho que compreender a graça de Deus. E Paulo começa o versículo 2, dizendo, e a vós, para mim, como eu entendo, Paulo está querendo dizer mais ou menos assim, onde vocês estavam quando Deus estava agindo? Onde vocês estavam quando o Filho estava operando? Onde vocês estavam quando o Espírito estava aplicando? E Paulo, nesse texto que nós lemos, ele vai chamar a gente para junto dele, para observar essa grandiosa obra. Paulo vai nos chamar para perto porque os participantes desse texto é Paulo, Deus, os leitores e Cristo. Paulo está interessado em deixar claro o que Deus fez em Cristo para a vida deles. Então o assunto aqui é retórico. Quando Deus estava agindo, onde é que você estava? Quando Deus estava trabalhando, o que você estava fazendo?
acontecendo com vocês. E Paulo deixa muito claro: quando vocês estavam mortos. Isso é interessante, irmão. Porque nós estamos falando de suicídio, depressão, entre outras coisas, mas nada ganha na morte. Ou seja, Paulo está falando assim: olha, na pior das hipóteses, quando vocês estavam mortos, alienados, porque a gente fala, mas não estava morto, meu irmão, alienado de Deus, alienado do bem, alienado da graça, alienado da vida, quando você estava desassistido por todos. Imagine isso, numa cidade povoada, um povo próximo, alguma coisa, e pode dizer: olha, quando Deus estava agindo, vocês estavam mortos. Não tinha saída para vocês. E talvez o povo podia pensar: pastor, morto como? Paulo vai falar onde eles estavam mortos. Onde eles estavam mortos? Que é nas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. E não somente isso. Paulo vai prosseguir para o versículo 2 dizendo: olha, no qual vocês andavam. Paulo está dizendo aqui mais ou menos assim. O versículo 2, ele responde a ideia, responde o questionamento: onde eu estava morto? Como eu estava morto? Qual era o padrão que eu seguia? Qual era o estilo de vida meu? E ele vai deixar muito claro: vocês andavam outrora conforme o curso desse mundo. Curso do mundo é norma do mundo, padrão do mundo. E mais ou menos assim, o mundo vai dizer mais ou menos assim: olha, está sofrendo? Se embriaga. Está sofrendo? Se intoxica. Está sofrendo? Procura mulher. Está sofrendo? Faz isso, faz aquilo outro. Mas a resposta do curso desse mundo, a resposta para esse mundo, a resposta desse mundo para os nossos problemas, nunca, em hipótese alguma, vai ser: busque a Deus. Por que ele nunca vai falar isso? Porque este mundo está debaixo da vontade do príncipe deste ar. E qual é a vontade do príncipe desse ar? Talvez você esteja se perguntando: quem é o príncipe desse ar? Todo mundo aqui concorda que é a figura de Satanás que está em vigência aqui. Não há nem debate quanto a isso. Então a ideia é: ele opera, ele age, ele está dominando o tempo presente. Como? Alimentando o espírito dos desobedientes. Eu fui estudar esse texto, a palavra aqui é a mesma palavra que quando Paulo fala assim: olha, Deus opera em vós, tanto querer quanto efetuar. A potestade do ar opera nos filhos da desobediência. E como ela opera? De que maneira ela opera? Me amoldando, fazendo com que eu siga a vontade mundana. Ele opera em mim por boca de outras pessoas, por palavras, por vícios, por desejos suicidas. Lógico que ele vai operar naquela pessoa que está depressiva. É lógico que ele vai falar com ela: se mata, se entrega, acaba com a dor, acaba com o sofrimento. É nesse momento que ele vai operar. Jesus não esteve livre disso. Ele não vai agir na minha força, ele não vai agir na minha potência, ele vai agir na minha fragilidade, na minha impotência, na minha incompetência. Quando Jesus teve fome, ele não chegou falando que Jesus bebe água. Jesus não estava com sede. Quando ele teve fome, Jesus falou assim: manda que a pedra transforma em pão. Quando a gente tem desejo de morte, ele vai falar: se mata, se entrega, acaba com isso, tira a sua vida, dá um basta, um ponto final. A resposta bíblica para isso é: observe, olhe,
A minha grande questão é que taxa de suicídios, ela cresce no meio cristão. Taxa de suicídio no meio cristão é maior entre os pastores, é maior entre os pregadores, entre os ministros. Se a gente fazer uma rápida pesquisa, homens que não tiraram férias, homens que não foram reconhecidos, homens que foram traídos, homens que foram abandonados, sofreram a influência do príncipe deste mundo. E talvez você me pergunte, foram para o inferno? Ninguém sabe. Como mestre da palavra, eu posso lhe afirmar, não temos nenhum texto claro quanto a isso. Mas o que nós temos é, existe saída para quem está nessa condição. Então o texto nos convida a pensar, tá, o que aconteceu com quem se matou? O texto não está propondo isso. O texto está propondo a seguinte situação: o que eu, enquanto sofredor, pecador, enquanto um homem que está sofrendo coisas, dores, abandonado, esquecido, ultrajado, humilhado, o que eu posso fazer? Eu posso me amparar em Deus. Aleluia. Olha o versículo 3. Interessante que o versículo 3, ele vai falar, Paulo vai escrever, olha, anteriormente, isto é, entre os quais, anteriormente, todos nós em tempo vivíamos. Isto é, você não é o único que sofre. Graças a Deus. Você não é o único que não ora. Você não é o único que não consegue jejuar. Existe mais de pessoas que estão com o mesmo problema que você. Paulo se coloca, meu irmão. Paulo é o próprio Paulo, o apóstolo. Ele diz: eu, judeu de nascimento, minha raça, meus compatriotas, vocês, gentios, vocês, mulheres, não importa se é homem, mulher, gentil, judeu, todos em um momento viveu nesse estilo de vida. Qual estilo, João? Satisfazendo as concupiscências da carne. O que é concupiscência? É um desejo desordenado, regido pela carne. É um desejo desenfreado, regido por aquilo que não é Deus, por aquilo que não é Espírito. Qualquer coisa desordenada, meu irmão, qualquer desejo desordenado é o padrão da carne. Só que Paulo vai adiante, ele diz: cumprindo a vontade da carne e da mente. Ou seja, a vontade da mente, que é regida pelo desejo governado da carne, impacta as pessoas. Nós estávamos debaixo desse desenfreamento. A nossa mente tentou muitas vezes nos usurpar, nos humilhar, fazer coisas conosco. O tal do pensamento intrusivo, do toque, entre outros nomes. Mas se eu perguntasse aqui, quem um dia pensou em se matar? Todos levantaram a mão. Esse desejo é a vontade da carne, a vontade da mente gritando. Se eu perguntar, quem aqui se sentiu desprezado pela família? Muita gente vai levantar. Quem aqui achava que a única saída era a morte? Muita gente vai levantar. Mas o ponto de Paulo aqui é que no versículo 1 ao 3, ele apresentou um quadro humano caído, que nenhum de nós escapa. O que ele está fazendo aqui é falando assim: olha para a humanidade, olha para depois de Adão. Todo mundo depois de Adão está aqui, ó. Todo mundo depois de Adão, uma hora foi desobediente, uma hora foi filho da desobediência, uma hora foi destinado à ira, uma hora fez a vontade da carne, uma hora cumpriu a concupiscência da carne. Todo mundo fez isso aqui, ninguém escapa. Ele vai dizer, interessante que ele vai dizer, agora opera. Por que agora opera? Porque
porque nós não estamos livres deste século. Ser cristão não é ser alienígena, não. Ser cristão é lutar com pensamentos de mortos todo dia. Ser cristão é pregar uma mensagem e depois sentir que não entregou. É estar no culto e achar que Deus não falou. Ser cristão, meu irmão, é ser traído, é ser abandonado, entre tantas outras coisas. Mas a questão é, nós não passamos sozinhos. Glória a Deus. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Meus irmãos, eu não consigo falar em língua. Ore. Com poucas palavras. Salmo 51, 19 versículos. Uma oração que mudou a vida de Davi. O ponto de Paulo está sofrendo, está difícil, está doendo, está complicado. É assim para todo mundo. Aleluia. Inclusive para mim. Isso é Paulo. Ninguém escapou dessa era. Ninguém escapou do efeito do pecado. Ninguém escapou da operação de Satanás. Ele tenta o tempo todo. Ele está lutando. Ele está operando. Ele está tentando te levar à morte. Ele está tentando isso, aquilo, outro. Eu escuto vozes, João. Será que é coisa da minha cabeça? Não, não é. O curso desse mundo vai dizer que é. Mas nós temos certeza disso. Mas após Paulo, ele apresentar esse quadro dramático. Fala, está vendo? Você está acabado. Você, o interessante, meu irmão, o interessante, eu quero passar isso para você, é que o versículo 4 vai começar com um contraste. E alguns vão falar assim, não, o contraste é por causa de uma partículazinha, uma palavra. O contraste é por causa da frase, como ela foi construída. Mas para mim o contraste é por causa do que eu merecia e do que eu recebi. Porque Paulo fala, vocês eram por natureza filhos da ira, isto é, destinados à ira, herdeiros da ira. O que vocês mereciam era a ira. E a palavra ira é juízo. Vocês mereciam juízo, porque vocês eram desobedientes, eram entregados à carne, vocês pecavam e faziam tanta coisa, enquanto Deus estava agindo, enquanto Cristo estava operando, enquanto o Espírito estava aplicando, vocês estavam cumprindo a vontade da sua carne. Mas Deus, aleluia, riquíssimo em misericórdia, aleluia. Irmão, esse texto aqui é uma bomba de direita, eu vou dizer assim, na cara dos pregadores lá do Belo Horizonte, São Paulo e São Diego, que ele fala, nós cristãos só obedecemos a Deus porque Ele se apresenta como juiz. Se você não fizer isso, você vai ser condenado. Se você não fizer isso, o juiz vai te pegar. Mas esse texto aqui é contra, depois conta o que ele está falando, porque Deus deveria se apresentar como juiz e Ele se apresenta como pai. aleluia. Pode estar dizendo, olha, Ele não se apresentou para julgar e dizer que você está errado. Ele se apresentou com a sua misericórdia. E a base dessa apresentação dele foi o seu amor. E não é um amor qualquer. É o seu grande amor com que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Interessante notar. Porque Paulo está falando assim, que a iniciativa não partiu de você. Não foi você que buscou. Não foi você que desejou, anelou. Deus vê na sua condição pecaminosa. Ele simplesmente te amou. Ele te amou quando você estava lá no seu quarto, no seu pior momento. Ele te amou quando ele viu você pecando, meu irmão. Ele te amou quando ele viu você traindo. Ele te amou na sua pior condição, na sua humanidade caída. Ele apresentou-se para você, não como juiz. Não, ainda não. A base da apresentação divina aqui foi o seu rico amor. Rica misericórdia. Rico aqui não é rico no sentido que a gente conhece, mas é o sentido de transbordando. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu olhava para Deus,
Eu olhava para a divindade, eu olhava para o Criador e eu via ele exalando misericórdia, transbordando misericórdia, derramando misericórdia. E nós tivemos um momento de estudo e a gente pode compreender que misericórdia é alguém tratar um inferior com bondade, com afeto, com paixão. Aleluia. E Paulo continua, olha o versículo 5. O contraste. Deus está agindo, Deus está fazendo, e eu estou morto. Você está morto. O quadro aqui é sinistro. O quadro aqui é morto. Está morto, acabou. O depressivo ainda tem jeito, irmão. É só para a morte que a gente fala assim, não tem jeito porque partiu. Para a morte ainda tem jeito, vamos ressuscitar. Mas o ponto aqui é, na pior hipótese, Deus estava fazendo alguma coisa. Aleluia. Quando estávamos mortos, o que é que Deus fez? Ele nos deu vida. Glória a Deus. Juntamente com Cristo. Aleluia. Qual é a ideia? Onde Cristo está, eu estou. Onde Cristo está, você está. João, mas eu sofro, eu tenho dor, eu tenho depressão, eu tenho dúvidas, eu tenho fraquezas. Você foi vivificado junto com Cristo, meu irmão. Junto com Cristo. E parece que ele interrompe por vezes. Porque ele vem falando e do nada ele diz: pela graça sois salvos. Mas o ponto não é sois, é estão sendo. Pela graça, vocês estão continuamente sendo salvos. E salvação, quando a gente escuta a palavra salvação, já vem na nossa mente soteria. Salvo para morar no céu. Só que Paulo não fala nada de ir para o céu aqui ainda. O que Paulo está falando? Você é salvo de quê? Do curso deste mundo, da operação de Satanás, do desejo de morte, do desejo de suicídio, do desejo de fugir da presença. Pela graça vocês estão sendo salvos dessa natureza pecaminosa. Pela graça vocês estão sendo salvos continuamente do desejo de fugir. Pela graça vocês estão sendo continuamente salvos do desejo de se entregar para a droga. Ou você está pensando que crente não pensa tudo isso? É isso que faz a vida cristã andando, maravilhosa. Porque enquanto alguns sofrem e se entregam, o cristão fala: eu vou esperar. Eu vou esperar. Vai esperar o quê, crente? Jesus voltar. Glória a Deus. Aleluia. Se ele não voltar, eu vou. Mas eu vou me encontrar com ele em algum momento. Então vale a pena eu esperar em Deus. Glória a Deus. Então qual é a resposta bíblica para o suicídio? Conta com Deus. Espera em Deus. João, mas uma resposta muito lacônica. Não é. Porque Deus pode mudar a sua história, eu não posso. Deus pode mudar a sua história, talvez o terapeuta não possa. Mas a ideia é: confie em Deus. Aleluia. Pela graça, vocês estão sendo salvos. Aí ele retoma o argumento. E com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Enquanto o príncipe da autoridade opera no ar, nós nos assentamos nos lugares celestiais. Aleluia. Meu irmão, tu pode fazer aqui, olha. Enquanto o príncipe atua aqui, vocês estão assentados aqui. Glória a Deus. Vocês já foram colocados com Cristo no lugar celestial. Você vai em linguagem poética dos salmos. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, por estrados dos teus pés. O que Paulo está dizendo aqui, os seus inimigos. E não pense nisso aqui como meu inimigo, fulano e beltrano. Não é esse o ponto de Paulo. Ele está falando do inimigo pecaminoso, da maldade, da fadiga, da doença. Esses inimigos que afligem todo ser humano, eles vão ser postos por escabelo do pé dele. Glória a Deus. É linguagem de honra. Presta atenção, meu irmão. Uma coisa é você se assentar num lugar.
Outra coisa é você se assentar com o rei. Ninguém sentava com o rei. Quando o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala de se acertar com Cristo, está falando assim, o lugar de honra é seu. E não pense aqui individualmente. Não é eu sozinho, não é você sozinho. É o povo de Deus. O povo de Deus, indiscriminadamente, todos estão assentados com Cristo. Versículo 7. Propósito. Mas antes de eu entrar no propósito de ser salvo pela graça, eu quero fazer uma breve consideração sobre graça. Porque o pessoal fala assim, ó, graça, favor imerecido. Nosso pastor fala aquilo que protege a vida. Ainda que sejam considerações válidas, são reducionistas. Porque às vezes a graça não é um favor merecido. Porque graças à palavra graça, ela tem que ser entendida dentro do seu contexto, do seu povo. Porque quando você vê Paulo falando graça, Paulo não está falando desse ato de Deus somente, mas ele está falando de um doador, um recebedor e algo que é dado. A graça envolve tudo isso. A graça precisa de um recebedor, de um doador e de um presente. Tanto é que essa palavra que a gente traduz por graça, na época, era traduzida por presente, honra, favor. Em inglês, eles traduzem essa palavra por presente. E o que eu estou querendo que você entenda? É que a graça, o presente, ele é facetado, multifacetado. Como assim, João? A graça não deve ser vista de um único ponto de vista. Aquilo que protege a vida e acabou. Não pode ser visto assim. Ou a graça é um favor merecido. Não pode ser visto assim. Paulo, quando ele fala graça, você tem que ler o texto e entender o que ele está dizendo dentro do contexto, porque ela tem pelo menos 6 visões distintas. E aqui temos 3 que Paulo está nos dando. Primeira, Paulo está falando da singularidade da graça. O que quer dizer isso? Quando o autor diz que, o estudioso diz, olha, aqui Paulo está vendo a singularidade da graça. A visão, o foco está totalmente no doador. A visão que pela graça sois salvos é, olha, vocês não fizeram nada. Vocês estavam mortos. Olhem para o doador. Olhem para Deus. É Deus que está fazendo. É Deus que está entregando. É Deus que está operando. Segunda coisa, a prioridade da graça. Prioridade é o tempo da graça. Nós temos duas coisas, a prioridade e o mérito. Se eu trabalho e recebo o pagamento, não é graça, é pagamento. Eu trabalhei, se eu trabalho meu dia, eu vendo minhas horas, a pessoa me paga pelo que eu fiz. Agora, se a pessoa me dá um salário sem eu fazer nada, aí é graça, aí é presente, aí é dom. E esse é o ponto de Paulo aqui. Olha, Deus agiu sozinho antes de vocês fazerem qualquer coisa. Mas é o terceiro ponto que me deixa maravilhado com esses estudiosos. Porque ele fala, olha, Paulo aqui também está interessado na eficácia da graça. Porque segundo John Barclay, todo presente requereria algo de quem estava recebendo. Ele prossegue, vai ali e fala, olha, o presente alcança completamente aquilo que foi designado para fazer. Isto é, para que você foi salvo? Oh, glória a Deus. Para que você foi salvo? Para. Aí começou como é? Para manifestar nos séculos vindouros a suprema grandeza da riqueza de sua graça e sua bondade para conosco. Glória a Deus.
A salvação do povo de Deus manifesta a bondade, a graça, a riqueza de Deus nos séculos dos séculos, meu irmão. Aleluia. Paulo coloca no plural para as supremas riquezas da sua graça, nos séculos vindouros. É porque Paulo está pensando na era presente e na era por vir. A era presente testemunha que Deus é bom o tempo todo. E na era por vir testemunharão que Deus cumpriu a sua palavra, a sua fidelidade, a sua promessa. Imagina, irmão, no tempo que Cristo voltar, aqueles que furaram o lado dele, aqueles que escarneceram o povo de Deus, aqueles que perseguiram os cristãos. Imagina a cara, Hugo, daquele sujeito que decapitou Paulo, do que crucificou Pedro, do que perseguiu André, Tomé, seja lá todos eles. Imagina um homem que pôs fogo em Policarpo. Lê a história da igreja. A igreja sempre foi perseguida, mas naquele dia todos estarão de pé ao lado do Cordeiro. Aleluia. Isso é para manifestar a riqueza da graça de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: ainda que a gente morra, ainda que a gente seja perseguido, a igreja presente testemunha que Deus é bom. A igreja presente testemunha que Ele faz. A igreja presente testemunha que Ele é fiel. E talvez alguns digam: é fiel como? Fulano morreu perseguido, fulano foi assassinado, fulano foi não sei o quê. Aí esses aí, que foram perseguidos, foram assassinados, esses que sucumbiram a uma doença, esses que não venceram alguma coisa, que não venceram a perseguição, esses testemunharão no século novo, mas testemunharão. Amém ou não? Versículo 8, 9 e 10, para a gente entregar a nossa oportunidade. Ele retoma o assunto dizendo: porque pela graça sois salvos, e o meio é a fé. Língua não é para todos, terapia não vai ser todos, mas fé, Oh, glória a Deus. todos têm fé. Glória a Deus. A ideia aqui que eu estou trazendo para você, irmão: todos aqui podem se achegar diante de Deus e pedir Ele socorro, ajuda. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Tem fé? Pede socorro. Ah, mas a minha fé é pequena. Não importa, só obedece. Eu gosto de Acaso. Você quer um compilado de Acaso? Ele fala assim: como é que a gente vai medir fé? Esse tem fé de mais, esse tem fé de menos. Um vai ser salvo por uma fé que tem de mais, um tem fé de menos, vai padecer. Eu acho fenomenal, porque ele vai lá no Egito, quando os primogênitos vão ser mortos, quando vai ter a Páscoa. A ordem faz o seguinte: olha, você vai sacrificar o cordeiro, vai convidar uma família, vai esconder tirar o trigo, etc. É a Páscoa. Mas o ponto aqui é: você vai pegar o sangue e vai passar no umbral da porta. Amém? Amém ou não, meu irmão? Amém. Isso. Amém. O ponto aqui não é quem crente mais, quem crente menos. O ponto aqui é quem pegou o sangue mesmo, com pouca fé e falei, passou. Glória a Deus. Vai que dá certo. E esse cara que tinha pouca fé, que ainda estava duvidoso, com medo, temeroso, na hora que o anjo viu o sangue, falou: aqui não dá para entrar. Saltou por cima. O ponto aqui não é quem tem fé demais, quem tem fé de ninguém. O ponto aqui é quem tem fé para ir lá. Aleluia. Então vai na presença dele. Aleluia. Vai na presença dele, com pouca fé mesmo, mas vai. O meio é a fé. Isso é dom de Deus, a obra. A graça, a salvação, fé, tudo é dom de Deus aqui. Não precisa escolher se é fé, se é graça. O que é dom de Deus é todo o processo. Todo o processo. Não vem pelas obras para que ninguém seja orgulhoso, para que ninguém se glorie. E Paulo vai falar dizendo: porque o povo de Deus é obra da mão do Criador. Glória a Deus. Ponto de Paulo aqui, porque a gente fez essa questão. Olha como é que a produção leva. Ó, porque somos feitura sua.
é feito um bom português. Porque Deus está pegando o povo e modelando, construindo. Está pegando o miserável aqui, ó, saindo de pecado, fala, vem pra cá. Está pegando o depressivo, falando, vem pra cá. Está pegando o rico, falando, vem pra cá. Está pegando o pobre, falando, vem pra cá. Está pegando o judeu, falando, vem pra cá. Está pegando mulher, está pegando criança. O povo de Deus é essa grande feitura da mão de Deus. Aí ele fala assim, mas Deus tem mão. Mas o ponto aqui é, Deus pessoalmente está formando um povo. E graças a Deus você faz parte desse povo. Pode ficar de pé que eu vou encerrar. Somos um povo de Deus, salvos para as boas obras, as quais Deus prepara. Todo mundo vai passar por uma boa obra. Se é o momento de passar por uma obra, a boa obra vai chegar. O ponto aqui é, todo mundo está debaixo do mesmo domínio. Todo mundo está debaixo do mesmo reino. Todo mundo sofre. A questão aqui é, nós fomos chamados. Quem está fora não. Então você está sofrendo? Sofre com Deus. Você foi assentado com Cristo, ressuscitado com Cristo, vivificado com Cristo. Você tem lugar de honra em Cristo. Amém? Amém. Qual é a nossa aplicação? Qual é os pontos da nossa mensagem? Eu diria que o primeiro tópico, o primeiro ponto, nossa primeira parte é você saber que todos nós estávamos mortos. Que todos nós fomos amoldados pelo padrão desse mundo e que merecíamos juízo. O segundo tópico do nosso sermão, quando Deus entra para agir, Ele age com misericórdia. Você é alvo da misericórdia. Você é alvo do amor de Deus. Coloca isso no seu coração. E por último, somos um povo feito por Deus. Somos obra de Deus, de pequeno a grande, de bonito a feio, não importa, todos são obras da mão de Deus. Amém? Amém. Quero orar com você nesse momento.